civilização de 11 mil anos, por que a questão palestina tem 125 anos apenas? Então a gente vai falar rapidamente as datas. Então veja, a civilização palestina tem 11 mil anos, mas a chamada questão palestina tem 125 anos. Então por que isso? Porque a questão palestina, ela começa no ano de 1897. São 10.800 anos antes. As pessoas de religiões diferentes, de etnias diferentes, conviviam em harmonia na Palestina. Mas a partir de 1897 começou o problema. O que aconteceu? Nesse ano se realizou o primeiro Congresso Sionista e a fundação da Organização Sionista Mundial, que, entre outras coisas, sob o falso lema de uma terra sem povo para um povo sem terra, ou seja, a Palestina não tinha povo e os judeus sionistas eram um povo que não tinha terra. Então, a partir desse falso mote, dessa falsa palavra de ordem, começou então um processo de compra de terras de proprietários turcos e sírios na região da Palestina para começar a instalar os primeiros colonos judeus sionistas. Aí em 1917, vamos lembrar que aquela região toda, até 1917, era dominada pelo chamado Império Turco, ou Império Turco Otomano. Então, como o Império Turco foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, ele teve que retirar da região chamada Mundo Árabe, né? Ou Mundo Islâmico, ou Oriente Médio, embora os turcos também sejam islâmicos. E nessa retirada, quem vai ocupar o lugar dos turcos são os ingleses e os franceses. E é curioso, porque os ingleses e os franceses falavam para os árabes que seria um único país, que é o que muitos têm ouvido aqui como pan-arabismo. Então eles prometiam o pan-arabismo para os árabes, mas entre eles já estava feita a partilha de toda aquela região que era dominada pelo Império Turco. Então surgiram aí os países. Surgiu Síria, surgiu o Líbano, surgiu a própria Palestina, que não surgiu, né? Exatamente porque já estava o processo de colonização, e em 1947, então, a ONU vota, por maioria, a divisão da Palestina, criando 2 estados com base em critérios religiosos, né? E, curioso, o Estado judeu ficou com 56% da Palestina histórica e o palestino com 42%. E como se não bastasse, o judeu, 56% do Estado judeu eram em terras contínuas e os 42% do Estado palestino eram em terras descontínuas, pedaços que não se conectavam. Aí, o resultado disso é que no ano seguinte começa a primeira grande guerra entre chamadas guerras árabe-judaicas ou israelo-palestinas, né? Essa guerra vai ser a primeira derrota dos árabes. Depois, em 56, vai ter uma segunda guerra que vai envolver a questão do canal do Suez no Egito, né? Eu estou colocando essas questões para vocês terem as datas de maneira assim muito pontual, né? Para que a gente possa não se estender muito em função da programação que nós temos. Depois disso, em 67, vem a terceira guerra árabe-israelense, que vai fazer a liquidação completa do que poderia ser o Estado palestino, né? Vai derrotar uma coligação do Egito, da Síria e da Jordânia, e vai anexar os territórios árabes que ainda não estavam anexados. Cisjordânia vai tomar da Jordânia, a faixa de Gaza e a península do Sinai vai tomar do Egito, e Jerusalém Oriental e colinas de Golã da Síria. Então, em 73, vai ter a quarta guerra árabe-israelense, ou guerra do Yom Kippur, onde ela, do ponto de vista militar, termina empatada, mas do ponto de vista político foi a primeira vitória política dos árabes, diferentemente das outras 3 guerras que antecederam. A resistência palestina é expulsa para o Líbano, né? E em 1982 Israel invade o Líbano e vai até a capital do Líbano para expulsar